Maria, Maria, é um dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte, lenta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos ao canal Mistura Tudo Ali. Primeiramente, eu vou pedir que vocês deixem seu like, compartilhem esse vídeo que vai ser muito bom, muito interessante. Tá? Inscreva-se no canal, que nós vamos ter outros vídeos. Já temos um vídeo hoje aí falando sobre a Constituição, então assistam e compartilhem com seus amigos, colegas, familiares. E hoje vamos falar, infelizmente, sobre a violência contra a mulher. Né? A música Maria Maria, de Newton Nascimento e Fernando Brant, lançada em 1978, é inspirada em uma mulher real, tá? É conhecida como Maria do Carmo, que vive em Minas. A canção celebra a força, a resistência e a fé das mulheres brasileiras. E foi criada para um espetáculo de grupo, né, na época. Então, assim, essa música, ela traz aí a referência da mulher, da luta. Nós, mulheres, né, que lutamos aí no nosso espaço, para nos desvencilhar, para a gente nos libertarmos de todo o patriarcado, do machismo, dessa violência, né? Só que a violência contra a mulher, gente, cresce a índice alarmantes, cresce cada dia mais, e mais ainda o número de feminicídio, infelizmente, está muito, né, tá muito alto. Segundo a agência Gov, né, que em agosto foi né, o Agosto Lilás, de enfrentamento contra a violência contra a mulher, né, segundo dados do Gov, 1.492 mulheres morreram vítimas de feminicídio. Tá? 86 mil denúncias para o Disque Denúncia 180. Então, se você estiver passando por alguma violência, você liga para o 180, não deixe de ligar, tá? Estupros, infelizmente, 87.545 casos, né? E a gente olha que essas denúncias, elas não vêm só do companheiro de dentro de casa, não, do companheiro, do esposo, do noivo, do namorado, mas também de pessoas como amigos, colegas de trabalho, desconhecidos na rua que não aceitam a negatividade de um assédio, né, de mulheres que enfrentam isso e acabam sim sofrendo violência. O índice está muito alto, né? Está crescendo a cada dia. Esse índice da agência Gov foi de 2024 a 2025, até julho, né? Pegaram. Mas isso cresceu mais ainda depois, com destaque aí para as grandes cidades como Rio de Janeiro, que tem aí 57,8% de vítimas, né? Vítimas de feminicídio, mulheres que são mortas, que são atacadas, que sofrem violência, mulheres que estão em suas casas nesse momento sofrendo violência psicológica, verbal, violência patrimonial, né? Mulheres, violência moral, que são caluniadas, difamadas, em todas as formas de violência, né, que as mulheres estão sofrendo. A gente lutou tanto aí, independente de você ser feminista ou não ser feminista, ou outro caso, nós lutamos tanto para ter o nosso lugar, né, de nos impor como mulher, de podermos dividir aí vários campos com os homens, sair nos libertar desse patriarcado, desse machismo. Eu acho até que é uma forma até de vingança que os homens estão tendo com nós mulheres ultimamente, porque nós ganhamos espaço, nós lutamos para podermos votar, nós lutamos para podermos exercer profissões que até então era machista, era de homens, era masculinos, né? Nós lutamos tanto em várias questões, em várias áreas, para podermos estudar, para podermos ser livres, de nos divorciarmos quando o relacionamento não está legal, quando o relacionamento está abusivo, tóxico. Nós lutamos tanto para isso, né? E de repente essa violência cresce. Aqui eu moro em João Pessoa. Essa semana 2 mulheres morreram vítimas de facada, inclusive uma aqui no bairro que eu moro, aqui em João Pessoa, na capital da Paraíba, foi morta a facada. E outras e outras. E não importa a classe social, a profissão, juízas já foram mortas, delegadas já foram mortas, né, promotoras, mulheres que são profissionais, que são dependentes. Muitas mulheres, gente, elas mantêm a casa. Muitos maridos, às vezes, não trabalham, estão desempregados, elas mantêm a casa. Tá? Elas dão bom de melhor, às vezes, para o alecrim dourado lá, e mesmo assim elas sofrem violência.
elas são às vezes né? Elas sofrem assédio, elas são escrachadas, elas são, sabe, sofrem muitos hostis, constrangimento demais, muito constrangimento, né? Eu sei porque eu fui vítima de violência verbal, violência psicológica e moral. E foi difícil para sair, porque assim a gente tem que ter todo um preparo, a gente tem que ter toda é, é, um tratamento, é muito importante um tratamento. Solidariedade é muito bom. Pegar na mão dessas mulheres, mesmo que ela esteja aí cega, não, mas ele vai ficar bom, ele vai mudar, ele não é assim, não, ele vai ser sempre assim. O homem que é agressivo, ele vai ser sempre agressivo, né? Ele vai continuar sendo agressivo a vida toda, ele não vai mudar, a tendência é piorar. Pouquíssimos conseguem, que bom que alguns conseguem ter essa consciência, buscar tratamento, mas na grande maioria não, a grande maioria vão permanecer violentos, vão permanecer agressivos, né? E assim, a sociedade, ela tem que participar, a sociedade, ela tem que buscar soluções para isso, toda a sociedade, as instituições, né? Tem que se juntar, nossos parlamentares lá que estão agora pensando em PEC da bandidagem, da anistia, têm que olhar principalmente as deputadas, né, mulheres, não importa que de esquerda, de direita, não importa, nós temos que ter essa resposta, tem que ter uma legislação, tem que ter a Lei Maria da Penha, tem que ser mais contundente, tem que ter mais dispositivos na Lei Maria da Penha, mais radicais, que vá punir esses homens, né, o que impeça eles de pensar duas vezes em levantar a mão para uma mulher, de bater numa mulher, né? E outros casos também de violência que são invisíveis, que às vezes a justiça não vê, mulheres que guardam por vergonha, e tem vergonha, assim, porque eu tinha muita vergonha de me separar. Me separei há 13 anos e foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mudou totalmente a minha vida. E olha que eu não era agredida fisicamente, tá? Mas palavras duras, às vezes a gente não toma atitude, porque, falou por falar, não quis falar isso, né? Então, assim, a gente também tem essa questão da gente aceitar isso, né? Então, assim, as instituições, elas têm que se juntar, elas têm que fazer algo, né? O parlamento, o legislador, está lá no Congresso, que legisla as leis, tem que trazer leis, tem que incorporar na Lei Maria da Penha algum dispositivo, algum mecanismo que seja mais contundente na lei, né? A justiça, ela tem que ser mais implacável com a violência contra a mulher, né? Não só a mulher casada não, gente, mulheres, enfim, estão sofrendo assédio, não só de parentes, não só, mas também de toda a sociedade, né? Quando chamam a gente de feminista, parece que está usando um termo pejorativo, né, para dizer, feminista não presta, isso e aquilo, a gente não tem que olhar para isso, a gente não tem que olhar na questão ideológica, não, né, porque as mulheres estão morrendo, e todo mundo tem que se juntar, mulheres que são ou não feministas, mulheres que são ou não de esquerda, de direita, enfim, progressistas, liberais, e os homens também, claro, faço um apelo aos homens que têm consciência de proteger, de também levantar essa bandeira. A iniciativa privada também, gente, é muito importante que a iniciativa privada entre nessa luta. Por quê? Por que eu estou falando isso? Imagina só, uma empresa, vamos dizer, um grande supermercado que tem lá suas funcionárias, caixas, recepcionistas, né, as meninas que ficam ali dando auxílio. Imagina essas mulheres sofrendo violência em casa e não podendo ir trabalhar. Isso se não chegar, Deus o livre, né, a um extremo, né, ao pior, e não irem trabalhar. E essa uma boa funcionária, uma funcionária eficiente, uma funcionária que, né, tem ali seu serviço muito bem feito, mas imagine que essa mulher sofre violência em casa e chega um dia que ela não aguenta mais apanhar e aí ela vai ter que ir para o médico pegar atestado. Ou até de não aguentar a vergonha também, porque que eu sentia na pele isso quando, né, a pessoa que estava comigo começava a me xingar, e xingava alto, todo mundo ouvia, morava num prédio, eu ficava morta de vergonha, às vezes eu não conseguia ir trabalhar. E então, o que que acontece? Essa mulher, de repente, ela pede as contas. E até a empresa fazer um processo seletivo, mesmo que ela já tenha lá o setor dela de RH, já tenha as pessoas, demora um pouco, né?
demora a fazer a seleção, fazer o recrutamento. Então, a iniciativa privada, as empresas privadas, né, de serviços, comércio, e, né, toda as empresas, elas também podem levantar essa bandeira e proteger essas mulheres. Saber, ter um psicólogo para saber o que essa mulher está faltando, o que está com aquele machucado, que machucado foi aquele, até denunciar, né, para se investigar. É muito importante isso, né, porque a Maria, né, da música, ela é força, né, ela é luta, mas ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser a mulher que é respeitada nas suas decisões, nas suas ações, né? Ela tem que ser respeitada quando ela quer ser independente, quando ela não quer continuar naquele casamento, naquele relacionamento, ela tem que ser independente para fazer as suas escolhas, né? Que ela quer aquele relacionamento ou ela não quer relacionamento, ela tem que ser respeitada quando ela escolhe uma profissão para exercer. Ah, mas é uma profissão de homem. Não, se ela tem capacidade, ela pode sim. A Maria, ela é mais do que força, né? Ela é mais do que suor, ela é mais do que luta. E as mulheres estão morrendo. Então, toda a sociedade, todas as instituições jurídicas, executivas, instituições, ONGs, né? Tem que levantar essa bandeira, né? As professoras em sala de aula também orientando suas alunas, principalmente as adolescentes que estão começando a namorar, não aceitar relacionamento abusivo, tóxico, não aceitar assédio de colega, saber dizer não, né? Impor que não é não e acabou na festinha, não importa a roupa, né? Não importa como é que você esteja, você tem que ser respeitado. E principalmente a mulher, a dona de casa, a mãe que está ali lutando às vezes, que o marido ganha pouco, mas ela está ali, sabe, se dedicando à família, aos filhos, se tiver filhos, ou ao marido, né? E ela ser agredida, né? Então, assim, isso tem muitas falhas, até econômicas mesmo, sabe? Econômicas, sociais, né? Então, assim, denuncie, né? Você que é o patrão, que é o chefe, que é o gerente de uma mulher encarregada numa empresa, numa firma, né? Denuncie quando você sentir que a sua funcionária está sofrendo violência doméstica. Você, mulher, também, né? Vamos ser solidárias uma com as outras, né? Vamos aí lutar juntas. Se você sente que a sua colega, sua amiga, sua vizinha, se você quer um anonimato, liga para o 180 e fala: olha, minha vizinha está sofrendo agressão, ou minha companheira de escola, de faculdade, de empresa, né? Vamos nessa luta. Né? Vamos parar um pouco de pensar em questão política de anistia, de não sei o quê, de PEC, e vamos botar para frente isso, né? Vamos instruir também como mãe. Eu tenho minha filha de 19 anos, eu instruo ela todo dia, ela já tem uma formação sobre isso. Eu sempre estou dando orientação às mães também. E não aceito que suas filhas sejam violentadas, que sejam agredidas, né? Se o casamento, a mãe tem que meter sim a colher, se está sentindo que o seu genro, namorado, noivo da sua filha, do seu filho também, lógico, também, né, pode acontecer. Está sendo agredida, chama os dois, conversa. Se não tiver jeito, gente, deixa separar. É a melhor coisa. Deixa seguir a vida. Né? Porque se começa assim, no final vai ser o que está acontecendo, tragédias e mais tragédias em famílias, e pai e mãe perdendo filhas, né? Irmãs perdendo irmã, e amigas perdendo amigas, que está assim, uma coisa muito ruim. Então, eu quis trazer esse vídeo hoje, porque eu vi a notícia daqui do meu bairro ontem, né, aqui perto da onde eu moro, no outro condomínio, a menina foi morta na frente dos filhos, a facada. Quer dizer, é muito duro e dói, né? Vamos ter empatia? Então, eu vou pedir então que vocês compartilhem esse vídeo, né, dê seu like, né, faça esses comentários de maneira bem respeitosa, que eu não estou falando sobre política, eu não estou falando sobre ideologia, estou falando sobre segurança da mulher, tá bom? Então, a gente se vê em outro vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Mistura Tudo Liso, tá bom? Um abraço para todos, um ótimo domingo. Que Deus, que Jesus abençoe a todos.